Bom, pessoal, vamos dar continuidade sobre a aula de momento linear, né? Impulsos. Agora a gente vai fazer aplicações com colisões, né? Porém, vamos só dar uma revisada, né? Que a gente viu. Enfim, para um sistema de partículas, né? A força resultante total é a soma das forças externas que atuam no sistema. Isso aqui é igual a variação do momento linear total com relação ao tempo, né? Esse P é o momento linear total do sistema, que é somatório de MI e VI, né? E que também a gente viu que isso pode ser escrito como sendo massa vezes velocidade do centro de massa, onde M é a massa total do sistema, né? E o centro de massa é simplesmente somatório de MI, RI sobre M, né? Isso aí tudo vieram das aplicações da segunda lei de Newton a um sistema de partículas, né? Como consequência disso, se F de R for zero, ou seja, se a soma das forças externas que atuam no sistema for nula, o momento é conservado, né? P é igual a P0, que é constante, né? Que isso aqui é MVCM, ou seja, o centro de massa vai ficar com velocidade constante. No caso, se inicialmente o centro de massa está parado e as forças externas que atuam no sistema são nulas, então o centro de massa vai continuar com velocidade nula sempre, né? Porque o que vai importar para um sistema de partículas é as forças externas. As forças internas sempre são nulas aos pares, né? Bom, vamos então aplicar esses conceitos para colisões, né? Então vamos lá. O que seria uma colisão, né? Colisão é quando dois corpos se chocam, né? E vários aspectos da colisão. Quando dois carros se colidem, né? Aí há deformações dos dois objetos, né? Mas isso ocorre de maneira muito rápida, quase que instantânea, né? As forças de colisões são forças muito grandes, né? São forças muito grandes que agem num intervalo de tempo muito pequeno, né? Do ponto de vista ideal matemático, seriam forças praticamente infinitas que iriam atuar num ponto praticamente zero, né? Por isso que as forças de colisão, quando tem colisão, as outras forças praticamente não realizam impulso naquele intervalo de tempo muito pequeno, né? E a gente viu que o impulso é que causa, né, a variação do momento, né? A gente viu isso aí, no caso dessa equação aqui, né? Essa equação aqui, se a gente pegar a variação do P, vai ser igual ao impulso, né? Integral de F de R dt, né? Num certo intervalo de tempo ΔT, por exemplo. Então, um intervalo de tempo muito pequeno, então automaticamente só quem iria escapar nessa integral seria as forças, né, que participam na mudança de configurações de velocidades, né? Então, como exemplo de colisão bem simples, vamos considerar aqui, né, uma partícula, ou que eu vou colocar como sendo um blocozinho, né, com a velocidade V1x, massa M1 e V2, M2, velocidade V2x, né? Ambos caminhando sob a direção de x. Vamos supor então que V1x seja maior do que V2x, de modo que ele vai colidir com o corpo 2, né? Certo? Então, se você observar, nesse caso, a soma das forças externas do nosso sistema é nula, né? Porque eles não estão fazendo movimento na direção y, né? E na direção x não tem nenhuma força atuando, né? Isso antes da colisão. E durante o processo da colisão, né? Aí sim, durante o processo da colisão vai haver força, mas força interna. Então continua tendo força externa zero, né? Então se a gente desenhar aqui o diagrama de cada um, nós temos aqui uma normal
N1 e o peso M1G, né, do corpo 1, e o corpo 2, M2G e N2, né? Ambos na direção Y. E não tem movimento na direção Y, então você tem, na verdade, você teria então o somatório das forças externas, né, atuando no sistema é zero, né? Então há conservação do momento, né? Então antes do choque não tem força externa, durante o choque tem força, somente força interna, né? E depois do choque também não vai ter mais nenhuma força externa atuando no sistema. Então a gente teria conservação do momento, né? Vamos ver como é que durante a colisão, o que é que vai acontecer? Durante a colisão ia ter uma força interna, né? E existiria essa força que iria atuar só um certo intervalo de tempo pequeno, né? Então esse seria F menos F delta T, né? Aqui no corpo 1, corpo 2. Então no intervalo de tempo delta T tem um impulso, né? Por exemplo, impulso no J1, por exemplo. O J1 seria, escrito nessa forma, seria F delta T, né? F delta T. F delta T seria a variação do momento, né? Delta P1. E o J no 2 também seria, no sentido contrário, F delta T menos delta T seria a variação do P2, né? E aí quando eu somar as duas equações, essas duas J1 mais J2 dá zero, é exatamente porque o impulso dessas duas forças são impulsos de forças internas somente, né? Então, conservação do momento, né? Conservação do momento vai me dar o seguinte. No momento linear, né? Ele tinha velocidade antes, né? Em M1 V1x, o outro M2 V2x, tem que ser igual a velocidade depois, né? Do choque. Chamar V1', mais M2 V2' de x, né? E não havendo nenhuma força, né, dissipativa aí, do choque, né, que a gente vai ver esse tipo de choque, que chama de choque elástico, né, conservação da energia cinética, né. Mesmo que haja energia potencial envolvida, mas a gente está vendo a mudança de velocidade imediatamente antes, né, e depois. Essa mudança de velocidade antes e depois, mas no intervalo de tempo muito pequeno, né, praticamente instantâneo, né, essa mudança de velocidade. Então, o potencial não vai influenciar aí, né? A energia potencial imediatamente antes vai ser a energia potencial imediatamente depois. Então, a energia mecânica se conserva, mas no caso quem vai conservar aí seria a energia cinética do sistema, né? Então, a energia cinética do sistema vai ser 1 meio de M1 V1x ao quadrado mais 1 meio de M2 V2x ao quadrado, que é igual a 1 meio de M1 V1 linha de x ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 linha de x ao quadrado, né? Então vou chamar essa equação 1 e equação 2, né? Bom, eu posso, para resolver essa equação de maneira mais simples, eu posso colocar todo mundo de massa M1 de um lado. Então eu vou ficar assim com a equação M1 V1x menos V1' x é igual a M2 V2' de x menos V2 de x, né? Vou chamar essa equação de 1.1. E a outra relativa a nisso cinético, passar todo mundo da massa, então fica bem M1 V1x ao quadrado menos V1' quadrado de x é igual a M2 V1' ao quadrado, V2, né? Quadrado de x menos. Não, peraí. Peraí, aqui o sinal é trocado, né?
que é vou trocar o sinal aqui, que na verdade é mais, que é menos, que o V2' ficou lá. Então esse M2, V2 de x' ao quadrado, e o outro por lado de cá, V2 de x ao quadrado. Então equação 2.1, né? Então eu posso dividir a equação 2.1 por 1.1, lembrando que V1x é diferente de V1' de x, porque ele houve contato, houve força durante a colisão, então mudou a velocidade, né? E V2' diferente de V2 de x. Que aí eu posso dividir uma equação pela outra, né? E aí você tem, desaparece os m's, então fica V1x mais V1' de x é igual V2x mais V2' de x. Né? Que eu posso reescrever também assim, ó, tendo a quantidade, né, V1x menos V2x, que é a velocidade relativa de 1 relativa a 2, né? Velocidade relativa de 1 relativa a 2, né? Igual a menos a velocidade relativa de 1 em relação a 2. Pronto, também eu posso escrever. Isso aqui vale, né? Desde que, como eu obtive essa equação, desde que você tenha, né, conservação do momento e conservação da energia, né? Que vem as duas equações, né? Então eu vou ficar com essas duas equações aqui. Então no final eu vou ficar então com esse conjunto de equações assim, ó, que é a equação do momento, M1 é um x, né? Mais M2 V2x igual M1 20x 2 V2' de x e as das velocidades relativas. Velocidade relativa antes é igual a menos a velocidade relativa depois do choque, né? Certo? Então, como ilustração, vou mostrar para vocês aqui o que ocorre no choque, né? Olha aí então, estou mostrando aí ó, uma bolhazinha de bilhar, uma vermelha e uma laranja. A laranja está parada, a vermelha vem, bate nela e a outra sai e ela ficou parada, né? Que situação isso ocorre, né? Bom, vamos ver. No caso as bolas são de mesma massa, uma está parada e uma está em movimento, né? E olha que não tem atrito nenhum, né? Conservação da energia é cinética e conservação do momento linear. Então imaginar que é essa direção que eles estão chocando sobre esse x. Vamos ver como é que fica aí as equações para esse tipo de exemplo aí, né? Bom, para aquele exemplo, né, de animação que a gente viu, a bola vermelha. A vermelha, a velocidade V1x, que eu vou chamar que ele está com velocidade V0, certo? E a laranja, a velocidade inicial dela sendo 0. E a mesma massa, M1, M2, que é a mesma massa. Então, quando eu substituo nessas duas equações aqui, vamos ver o que é. Conservação do momento. Primeiro, só tem, então, M, V0, V1x é 0, V1x é V0 e V2x é 0. Então, não tem esse segundo termo. Isso é igual a massa, aí as quantidades que eu não conheço, né? E as velocidades relativas. A relativa antes é só V0 igual a menos V1' de x menos V2' de x, né? Então essa primeira equaçãozinha aqui fica só V0 igual a soma das componentes da velocidade. E essa aqui, V0, vai ficar menos V1' de x mais V2' de x. Então, se eu somar uma equação com a outra, eu vou obter 2V0
V2, V2 linha de x. E aí, V2 linha de x é igual ao V0, né? Que é o que aconteceu. Depois o objeto ficou com velocidade. E a velocidade é a mesma da velocidade da bola vermelha, né? E a bola vermelha depois do choque ficou com quanto? Para substituir o V2 por uma das equações, você tira que nosso V1 de x é zero. Então a bola vermelha ficou parada realmente como era mostrado na figura, né? Esse tipo de choque que a gente viu, que conserva a energia, é chamado choque elástico, né? Choque elástico. Conserva a energia e o momento, né? Conserva a energia e o momento, né? Aí vamos ver outro exemplo aí, que no caso, que é o chamado choque. Completamente inelástico. Inelástico. Certo? Tem o choque elástico e tem os intermediários, né? Mas são choques. Os choques que elásticos conservam energia em momento. E os choques não elásticos não conservam energia. Certo? Conserva o momento das partículas, mas não conserva a energia. Então, um exemplo desse aí, que eu vou mostrar, fazer a ilustração para vocês, é essa daqui, ó. Olha aí, ó. A bola vermelha vai encontrar a bola laranja e ela sai com a mesma velocidade, né? Então ela sai as duas com a mesma velocidade. Então, de alguma forma, mudou. Como se eu pegasse um alfinete e colocasse numa e a outra, quando chegava, o alfinete pregava e saía as duas com a mesma velocidade, iniciais. Finais são iguais, né? Então, dessa equação a gente já pode obter quanto é, né? Então, vamos ver como é que fica a equação para isso aí, para a gente justificar isso aí. Então, naquele choque, nesse choque aí, a velocidade V1 linha de x é igual à velocidade V2 linha de x. Eu vou chamar isso aqui de V', né? Então, vamos supor que a massa seja diferente, mas eu preciso só de uma equação, né? Que é M1, né? V1 de x, vamos supor que a velocidade V de 2 foi zero, como está naquela situação que a gente colocou, que uma bola laranja estava parada. Então, isso aqui vai ser zero, o primeiro pedaço, o outro pedaço vai ser zero, então vai ser simplesmente M1 V1' x, que é V, mais M2, que eu chamei de tudo V', então fica só essa equação. E daí você pode obter, então, quanto é qual a velocidade total, né, das duas partículas quando elas ficam juntas. Então vamos supor que seja velocidade V0, vamos x, vamos supor que seja velocidade V0, sobre M1 mais M2. No caso, se M1 for igual a M2, logicamente nosso V' seria somente V0 sobre 2. Quanto é que seria a energia então nesse caso aí? Quanto é que seria a energia inicial? 1/2 de m V0 ao quadrado, né? Considerando que a massa dos dois são iguais a m. E a energia final? 1/2 de m vezes a velocidade final, que é V0 sobre 2 ao quadrado, mais 1/2 de m V0 sobre 2 ao quadrado. Isso aí dá V0, né? Está igual a 1/4 de m V0 ao quadrado. Né? Se a gente calcular então a energia final sobre a energia inicial, isso aqui daria exatamente 1/2, né? Ou seja, metade da energia foi perdida aí, né? Certo? Então, nessa perda da energia foi esse processo aí da colagem, né? Então, se a massa for diferente, né? Se M1 for diferente de M2, a energia final é 1/2 de M1 mais M2 vezes o V' ao quadrado, né?
energia final vai ser 1 meio de M1 mais M2 vezes V' ao quadrado, que foi M1 V0 sobre 1 em 1 mais M2. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai dar então 1 meio de M1 ao quadrado, V0 ao quadrado sobre M1 mais M2. E agora a razão vai depender das massas, né? Energia final sobre energia inicial. Cancela os V0, cancela as massas, dá simplesmente M1 sobre M1 mais M2, né? Que sempre é menor que 1, né? Esse seria um exemplo, 2 exemplos de choques, né? Outro exemplo que a gente pode imaginar, por exemplo, é uma bola colidindo com a parede, né? Então, vamos considerar esse caso aqui, uma parede aqui nosso eixo, né? Vamos pôr o eixo do X assim, essa parede aqui localizada numa parede aqui, né? Localizada nessa certa posição, nossa origem O, e aí eu tenho um pequeno blocozinho de massa M com a velocidade aí V1x, né? Tá? Então ele vai bater, vai sofrer, a parede vai fazer um impulso, né, nele, e aí ele vai retornar. Se não há perca de energia, então ele tem que retornar com a mesma energia cinética, né? Então você teria, mas se você observar do ponto de vista só da massa M, ela sofre a ação de uma força externa, que a parede vai atuar, né, durante um certo intervalo de tempo ΔT, vai atuar, né, com que ele modifique seu momento linear, né? Então tem uma força externa. Agora, se você considerasse a massa M e a parede como um sistema, né, aí tudo bem, né? Aí os dois, né? Mas teria mesmo assim a parede, para ficar fixa, teria que ter uma força externa que ia atuar, né? De certo modo, atuar uma força externa também, para poder manter essa parede fixa, né? Mas tudo bem, do ponto de vista da partícula, ela conserva a energia cinética, então você teria 1 meio de mv1x ao quadrado, seria 1 meio de m e a velocidade depois, né, do choque. Aí você tira aqui V1 linha, como tem que ser diferente, porque ele bateu na parede, teve uma força, né, externa que atuou na partícula, então teria que ter menos V1 de x, né? Essa seria a velocidade. Então ele retornaria com essa velocidade aqui. Então depois do choque, ele retornaria com essa velocidade negativa para cá, né? Que seria menos V1x, né? Que seria o nosso V1' de x, né? Contrário ao sentido do eixo que a gente colocou, tá? E a gente pode calcular a variação do momento aí, na verdade, como tem variação do momento, na direção x, seria exatamente menos o final, né, que é V1x menos V1x. Então seria menos 2V1x, né? Isso aqui seria exatamente o impulso, né, no impulso das forças, né, que atuaram na partícula no intervalo de tempo ΔT, que foi aquele intervalo de tempo, né, que houve a colisão. Então isso aqui seria no JC, seria um vetor apontando na direção contrária do eixo X, né? Exatamente, ele veio, bateu, né? Houve aquele intervalo de tempo ΔT muito pequeno, que foi aquele período da colisão, depois ele retornou, né? Isso aí seria no caso exemplo. Aqui não tem, você vê que a partícula lá não tem conservação no momento da partícula, porque teve a força externa da parede atuando na partícula, né? Bom, agora outro caso interessante também, outro exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma parede, própria bolazinha de bilhar, né? É o caso também aqui. Tem uma bola de bilhar, ele vem com a velocidade V0, certo?
E aqui vamos supor que seja meu eixo X aqui, né? E aqui meu eixo Y. Aqui se não havendo atrito. Então, não havendo atrito, o que vai acontecer? Somente a força normal da parede, ou então daquela parte da sinuca, né? Que vai fazer com que a bolinha retorne. Então, vai haver só força normal. Então, se a gente imaginar aqui a força de reação, né? O meu J seria só componente na direção Y. Jx deveria ser zero, né? E só tem o componente JY, que faz com que tenha variação no momento. Então, não havendo atrito, tem conservação da energia, né? Mas não tem conservação no momento porque existe o J, que é o J da parede, né? Batendo. Então, não tem atrito, não tem J na direção X, que não tem força na direção X, apenas força na direção normal, né? Então, durante o período de colisão vai acontecer uma coisa assim. Nós vamos fazer o desenho aqui, não? Então, só vai ter forças assim, não? É uma força normal, quando está assim, na direção. Então, o impulso seria esse F delta T, né? Só que seria esse F, seria somente, né, componente na direção Y. Seria, na verdade, eu botei nessa situação, seria somente assim, né? Seria a força que a parede está fazendo no bloco, na bolinha, né? Então, não tem força na direção X. Então, se não tem força na direção X, o momento é conservado. Então, nós temos que M, né, Vx inicial, que é o resultado V0x, tem que ser igual a M vezes a velocidade, que eu vou chamar V' de x, né? Então, implica que nosso V' de x continua o mesmo, certo? Agora, conservação de energia, né? Então, não tem atrito, não tem nada de conservação de energia. Então, tem um meio de M. Velocidade é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Velocidade inicial, né? Tem que ser igual ao meio de M, né? V0x ao quadrado. Vx' ao quadrado, né? Desculpe, que a velocidade chamar V', velocidade depois, né? Então, V' de x ao quadrado mais V' de y ao quadrado. Então, a massa vai embora. Eu tenho que meu Vx' é igual a V0x, cancela, e eu tenho então que o nosso V0y ao quadrado tem que ser igual a velocidade y. Ou seja, a única velocidade que mudou de sinal foi a minha Vy, que ficou menos V0y. Então, ele sai, né, vem com essa velocidade, retorna com a velocidade, né? Então, ele faz isso aqui, né? Ele vem, bate aqui, vem com essa velocidade e sai com essa velocidade aqui, né? Aqui é o nosso V0 e aqui é o nosso V', né? Consequentemente, as componentes são iguais, então esse ângulo aqui ele sai com o mesmo ângulo que, né, de incidência, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Nesse caso aí, certo? Então, esse caso aí é um caso interessante, né? Que mostra aí, né, a conservação da energia e não tem conservação no momento, mas porque essa está tratando de uma partícula, né? Bom, agora a gente pode ver outro caso, que é um choque chamado um choque, né? Um choque de duas bolas de duas dimensões que não é frontal. Aquele caso que a gente viu aqui antes, né? Aquele caso que a gente viu aqui, todos aqui, dos dois casos, eram frontais, né? Porque a bola, né? Faz sentido falar com esferas, né? Que eles estavam na mesma linha. Por exemplo, aqui nós temos o centro de uma esfera e o centro de outra esfera, né?
E aí a linha que une as duas. Que aí define uma direção, né? Então se as velocidades estão na mesma direção, né? Aí aqui a gente tem o caso do choque frontal. E o choque não frontal é como se você tivesse assim, olhasse imediatamente antes do choque, né? E o centro que une duas esferas, a velocidade, né, de um e de outro, né, elas não tivessem na mesma linha que une, né, dois centros das esferas, né? Isso é choque não frontal. Né? Vou dar um exemplo aqui, ilustrar um exemplo do choque frontal. Não frontal, viu? Olha aí, exemplo do caso não frontal. A bola vermelha tem uma velocidade V0, eu coloquei lá exatamente com a inclinação de 45 graus, certo? E ela bateu exatamente, né, na outra bola, e veja, a bola que estava parada foi na direção Y e ela foi na direção X. Vamos tentar reproduzir exatamente essas equações, pelas equações reproduzir esse movimento, né? Você vê que ele tem componente x, y, a bola vermelha, depois foi só componente x. E o outro não tem componente de velocidade nenhuma, ficou só com componente y, né? Então, aplicar diretamente a lei de conservação e lembrando aqui massas iguais e sem atrito. Então, conservação do momento, conservação da energia, né? Vamos lá. Então, para aquele nosso exemplo aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos considerar, né, que imediatamente antes do choque, né, está aqui a esfera, bem próximo do choque, nós vamos ter o ponto de contato, né? E aí, vamos chamar então do ponto de contato, só que eu vou estar um pouco afastado aqui, essa linha aqui, vou definir como sendo um eixo normal N, né? E no eixo perpendicular, um eixo tangencial, T, certo? Então, não tendo atrito, os impulsos que vão atuar tanto na esfera 1 como na esfera 2 são ao longo de N, né? Certo? Então, se a gente vê a variação do impulso de 1, né, ele vai ser um J1, variação do momento, né, de 1 vai ser um J1, impulso 1, que vai ser simplesmente na direção, né, normal. Então vai ser assim, seria F delta T, por exemplo, na direção normal. E o de 2 seria esse J2, que seria menos F delta T na direção normal, né? Ação e reação, né? Você teria então aqui estaria atuando uma força assim na direção normal, né? Em 1, né? Sei lá. Coloquei aqui em corpo 2. Eu coloquei essa força assim, como chamei esse menos F delta T. Tá assim, só para o sinal menos aqui, o mais aqui, né? Então essa aqui seria o nosso F delta T, que é na direção normal, porque não tem atrito, né? Então se não tem atrito só tem força normal, né? Contato. E no 1 seria exatamente o impulso fazendo assim nessa direção contrária. No corpo 1, né? Então se a gente, no corpo 1, então se a gente pegar então a componente 1, né, na direção tangencial, então se eu pegar J1 tangencial, isso aqui não é zero, porque o J só tem componente na direção normal, então isso me dá aqui delta P, vamos escalar T chapéu, isso é zero, né? Então isso vai me dar aqui M1, V1, N', né? Menos M1, V1 vezes
menos M1V1, isso aqui igual a zero, né? Você vai obter que as componentes, né? Componentes tangenciais, desculpe. Componentes tangenciais, né? Isso aqui significa isso aqui, ó. Então, delta, variação do momento da partícula 1, né? Componentes tangenciais, a variação tem que ser zero. Ou seja, isso aqui significa o seguinte, então M1, V1, tangencial, linha, menos M1, V1, tangencial, tem que ser igual a zero. Aí, ou seja, as componentes né, da velocidade tangenciais continuam a mesma. A mesma coisa acontece com 2, né? Então você vai ter também a mesma coisa, a componente de 2 permanece a mesma. Então, na conservação do momento, o que vai acontecer? Que é M1, V1, mais M2, V2, igual M1, V1 linha, mais M2, V2 linha, né? Como as velocidades tangenciais ficaram as mesmas, então aqui só vai sobrar as componentes normais, né? Ou seja, vai ficar, então isso aqui vai ficar somente M1, V1N, mais M2, V2N, igual a M1, V1 linha de N, mais M2, V2 linha de N, né? Já que a equação na direção normal, as componentes V1 linha e V2 linha vão ser iguais, eles vão ser cancelados de um lado e do outro, né? Então fica só essa equação e mais a equação da energia cinética, que é a conservação de energia 1 meio de M1, velocidade ao quadrado vai ser velocidade V1N quadrado mais V1T quadrado mais 1 meio de M2 V2N quadrado mais V2T ao quadrado tem que ser igual a 1 meio de M1 V1 N' ao quadrado mais V ao quadrado tangencial mais 1 meio de M2 V2 linha N ao quadrado mais V linha 2T quadrado, né? Novamente, as componentes tangenciais são iguais, você vai ficar só com a equação que é 1 meio de M1 V1 N ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 N ao quadrado é igual a 1 meio de M1 V1 de N quadrado mais 1 meio de M2 V2 linha de N ao quadrado. Né? Então você vai ficar com essa equação e mais a equação do momento. Eu vou chamar essas equações aqui, sei lá, 4, 5. Né? Então você fica, na verdade, quando você não tem atrito, você vai praticamente ver só as alterações nas componentes normais, né? Certo? As componentes tangenciais ficam mesmo. Então você vai ficar uma equação igual como a gente tinha antes. Só que agora as componentes são as componentes normais, né? Então eu posso dividir uma equação pela outra, né? Multiplicar por 2 essa equação, dividir uma pela outra, você vai ficar com uma equação que é exatamente essa daqui. Que é M1 V1N mais M2 V2N igual M2 V2 linha de N mais M1 V1 linha de N. E a velocidade relativa, né? V1 N menos V2 N. Então a velocidade relativa aí vai ser somente as velocidades relativas normais, né? Menos V1 linha de N menos V2 linha de N. Então ficamos com essas duas equações aqui, né? 4.1 e a 4.2. Tá? Que é o que a gente fez naquela da partícula quando chocou com a parede, né? Que tem inclinação.
as componentes tangenciais continuavam a mesma, e só quem alterou foi as componentes normais, né? Bom, aí naquele exemplo, o exemplo que a gente deu, anterior, na ilustração, foi o seguinte: a nossa velocidade inicial, V1, eu coloquei como sendo um V0, certo? Que era simplesmente V0, raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais raiz de 2 sobre 2 na direção J. Eu coloquei exatamente a velocidade sendo inclinada, né? E a velocidade V de 2 inicial como sendo zero, né? Estava parado, certo? Só que nesse caso aí eu coloquei exatamente para que o choque fosse exatamente, né? Daqui veio aqui assim, com a velocidade, essa velocidade inclinada, e bateu exatamente assim, ó. Aqui é o eixo X, Y, e aqui é o eixo X, ó. É como se meus componentes aqui na direção, aqui é o J, né? E aqui é o I. Então meu tangencial é o próprio I e meu normal é o próprio J, certo? Então minha componente V1, linha de X, tem que ser igual ao próprio V1 de X, né? Que é tangencial, né? E aí vai ser só V0 raiz de 2 sobre 2. Então nossa bola vermelha sai com essa velocidade aí na direção X, né? E o V2 de X continua sendo a mesma de antes, né? Então tem que ser igual a zero, né? Porque ela tinha velocidade zero, as componentes seriam zero, então por isso que ela não sai com velocidade na direção X, a bola laranja, né? E agora vamos para as componentes na direção Y. As componentes na direção Y vai ser a massa iguais, né? Então não vai ter M1, V1, etc. É só M, vou chamar de M, então vou chamar a massa M1 igual a M2 igual a M. Então você vai ter M, componente tangencial, ou normal, que é o J, é M, V1Y. V1Y é V0, raiz 2 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual ao momento final, que é M, né? V1Y, linha, mais M, V2Y', né? São as componentes normais, né? E a componente relativa, que é V0 raiz de 2 sobre 2, né? Aí o outro estava parado, era zero, igual a menos V1 linha Y menos V2 linha de Y. Essa equação vai me dar simplesmente que V0 raiz de 2 sobre 2 é igual a V1 linha de Y mais V2 linha de Y. E essa equação vai me dar que V0 raiz de 2 sobre 2 é igual a V2 linha de Y menos V1 linha de Y. E aí, somando as duas equações, eu obtenho que nosso V2 linha de Y é igual a V0 raiz de 2 sobre 2 e o nosso V1 linha de Y igual a zero. Exatamente, a bola vermelha só saiu com velocidade depois do choque, só com velocidade na direção X, né? E a bola laranja só saiu com velocidade na direção Y. Então nós temos assim, componentes V1 linha, né? V1 linha seria somente componente na direção X, V0 raiz de 2 sobre 2, V0 a direção I. E o V2 linha, que é depois do choque, vai ser simplesmente raiz de 2 sobre 2, V0 na direção J. Você vê que quando eu somar os momentos, vai dar exatamente conservado e energia conservada, certo? Então esse é o exemplo que eu queria dar para vocês sobre colisões, certo?